Olá pessoal, hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto muito interessante, um assunto que eu acredito que diz respeito a todos, né? A paixão. Quem nunca esteve apaixonado pelo menos uma vez na vida, né? E o que vem a ser a paixão? Esse sentimento arrebatador, essa coisa que tira as pessoas do chão, da realidade. Essa semana uma pessoa conversando comigo me disse que estava apaixonada. E eu olhei para ela e disse assim, tomara que passe logo. Tomara que passe logo. Ela me olhou com ar de reprovação e não gostou, disse que eu estava desejando mal para ela. Eu tentei explicar, eu disse não, é porque quando a paixão passa, o amor fica. Mas não adiantou, né? A pessoa que está apaixonada, ela acha que aquilo é um momento lindo, é maravilhoso. Realmente, é um momento lindo e maravilhoso, como toda ilusão. É linda e maravilhosa, mas que quando passa, pode deixar algumas sequelas, né? E aí eu fui para a etimologia das palavras, para tentar mostrar para a pessoa, inclusive esse vídeo, para que essa pessoa veja, que quando eu falei tomara que passe logo, eu não estava desejando mal, eu apenas estava desejando bem, porque quando a paixão passa, a pessoa consegue colocar os pés no chão, né? Ela consegue enxergar melhor, ouvir melhor, porque no momento que ela está tomada por esse sentimento, ela não consegue ver a realidade, ela não enxerga, ela só enxerga as coisas boas que está no outro, ela só ouve as coisas boas. Mas quando a paixão passa, e que a pessoa começa a ver a realidade, muitas fazem assim, meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça que eu não vi isso? Aí a pessoa diz, não, sua cabeça estava no pescoço, todo mundo viu, menos você. Platão, ele disse que a paixão é um desejo de vislumbrar algo que não consiste na realidade essencial, ou seja, é contentar-se em viver com um ideal imaginário. Esse é um dos conceitos de paixão. Esse aí foi trazido por Platão, né, o filósofo grego, lá atrás, há muitos séculos atrás. Quando eu fui olhar no dicionário e fui ver de onde deriva a palavra paixão, ela vem da palavra pathos, é uma palavra grega que significa sofrimento, afeto. Aí também eu fui olhar a palavra patologia. A palavra patologia, ela tem a mesma origem na palavra pathos. E segundo o dicionário, ele diz assim, patologia, derivado do grego pathos, que quer dizer afetação, doença. E logia, ciência e estudo. Ou então, patologia é um estudo de doenças, um estudo de sintomas, blá, 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 termo da medicina. Já a biologia, ela vem dizer que a paixão se caracteriza do ponto de vista biológico por uma liberação contínua de alguns neurotransmissores, como a dopamina e a noradrenalina. A amígdala cerebelosa tem um papel central neste processo, pois é desta região que emanam alguns sentimentos dos mais instintivos. O que vem a ser isso? É uma grande quantidade de neurotransmissores, de hormônios, que faz com que toda a percepção da pessoa seja afetada. A pessoa que está apaixonada, ela não está no seu estado normal. E ainda diz mais assim, o estudo feito por uma médica. Esta tempestade bioquímica está relacionada com o índice baixo de serotonina, tal como acontece com os portadores de transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, com apaixonados de pensamentos obsessivos. Aquela pessoa apaixonada que não consegue, acorda de manhã pensando na outra, vai dormir pensando na outra, passa o dia todo pensando na outra, fica, sabe, naquela obsessão pela outra. Isso não é normal. Então, esse tipo de paixão é semelhante ao toque. A pessoa que está passando por isso, ela não consegue raciocinar direito. E esses níveis bioquímicos explicam por que motivo uma pessoa apaixonada se torna irracional. E este mecanismo é semelhante ao de algumas drogas, como a cocaína. Porque a pessoa ela é invadida por hormônios, sabe? E ela se sente fora de si. Você já viu uma pessoa apaixonada?
Você para conversar com ela, você fala 1 minuto, ela fala da outra pessoa. Aí você muda de assunto, sim, mas trabalho, não sei o quê. Meu trabalho foi bem, mas fulano é o tempo todo, a pessoa fica obcecada. Então é um sentimento, é gostoso, é bom no início, mas ele é apenas para trazer, para aproximar as pessoas, né? Preservação da espécie, mas isso tem que passar. A minha esposa, eu conversando com ela sobre esse assunto, nós temos 32 anos juntos. Ela perguntou: você está apaixonado por mim? Eu disse: graças a Deus não. Ela olhou para mim espantada. Eu disse: meu amor, se eu tivesse há 32 anos apaixonado por você, você não ia me suportar. Imagine, 32 anos apaixonado por uma pessoa, descarregando sobre essa pessoa toda essa paixão, a pessoa não ia suportar. Eu me lembro que quando nós começamos a namorar, que eu comecei a gostar dela, né? Isso há 33 anos, 34 anos atrás, né? E aí a gente se conheceu, ela me disse onde estudava, onde trabalhava, então eu sabia por onde ela ia passar, os horários. E eu, feito um bobo, né? Eu saía de casa, me arrumava todo, botava perfume, ia ficar no caminho que ela ia passar. Aí sempre, toda semana a gente se encontrava por acaso. Quer dizer, depois eu disse a ela, né, que eu ia propositalmente só porque eu queria vê-la. E muitas vezes eu queria vê-la só de longe, porque eu estava apaixonado. Quando a gente está apaixonado, a gente fica assim, meio bobo, né? A gente perde o senso do ridículo, o senso da realidade. Você já ouviu aquela música do Roberto Carlos? Aquela música, ela expressa exatamente o que é uma pessoa apaixonada. A música diz assim, ó: o cara que pensa em você toda hora, que conta os segundos se você demora, que está todo o tempo querendo te ver, porque já não sabe ficar sem você. Esse cara tá com algum problema, pelo amor de Deus. Como é que você consegue ficar pensando numa pessoa toda hora? Conta os segundos se ela demora. Está todo o tempo querendo te ver, porque já não sabe ficar sem a pessoa? Tem algum problema. E a música ainda diz assim: e no meio da noite te chama pra dizer que te ama. Esse cara sou eu. Você já pensou? Você está 3 horas da manhã dormindo, o telefone toca, o cara: amor, eu liguei para dizer que te amo. Quem é que vai aguentar isso por muito tempo? Se a outra pessoa estiver apaixonada também, aí tudo bem, né? Aí você entra naquele processo que aí os amigos dizem assim: ah, esses dois aí são um nojo, não desgruda. Porque as pessoas de fora percebem que eles estão apaixonados. Isso é normal, não tem nada de errado com isso. O problema é quando só um está apaixonado e o outro não. E o problema é pior ainda quando a pessoa se apaixona por outra que não pode se apaixonar, que não deve se apaixonar. Né? Às vezes se apaixona por um parente, o homem se apaixona por uma mulher casada, a mulher se apaixona por um homem casado, ou ambos são casados, e aí vira um inferno, né? Vira um inferno. E a música prossegue, ó: eu sou o cara certo pra você, que te faz feliz e que te adora. Gente, não existe uma pessoa certa para outra pessoa. Mas a pessoa apaixonada, ele acha que ele é a pessoa certa para ela e ela é a pessoa certa para ele, porque os dois se combinam, porque os dois... E aí só vê maravilhas. Aí depois que a paixão passa, é que vem os problemas. As pessoas começam a ver o outro realmente como ele é. Porque a pessoa que se apaixona, ela se apaixona por alguém que está na cabeça dela. O homem ideal, a mulher ideal, que ela tem na cabeça dela. E quando ela começa a ver que aquela pessoa, a paixão vai começando a diminuir, esses níveis de hormônios vão começando a diminuir, e ela vai começando a perceber, enxergar com a realidade quem é a outra pessoa, muitas vezes é tarde demais. Muitas vezes já fez bobagens, muitas vezes já entregou o seu corpo, muitas vezes já, sei lá, se abriu para aquela pessoa demais. Então, quem está apaixonado está passando por esse processo patológico. A palavra paixão vem da palavra patos, que é patológico, mas que tem que passar. Aí um cara como esse aí: eu sou o seu herói. Não existe herói. Nenhuma mulher hoje está esperando por um herói. A mulher está esperando um homem
que a ame, que a respeite, que a compreenda. O homem também está esperando uma mulher que o compreenda, que o respeite, né, para que eles possam construir algo junto. Mas ninguém está esperando mais o herói montado num cavalo branco. Isso só existe na cabeça de pessoas apaixonadas. Então, o Roberto Carlos, como fez essa música, muito bonita por sinal, mas que Deus te livre de um homem assim. Deus te livre de um homem assim e de uma mulher assim. Porque você não vai ter paz. Você está me entendendo? Você vai me dizer que um cara desse não está doente, que diz umas coisas dessa para uma mulher, que age dessa forma? Então, da próxima vez que alguém disser assim para você, ó, eu estou apaixonado. Aí você pergunta assim, ó, contra quem? Porque a pessoa vai ter que entender que aquilo ali é algo que ela vai ter que controlar, tem que esperar passar, aproveitar essa fase, né, sem neuroses, e esperar passar para ver o que é que vai ficar daquilo ali. Tá certo? Um grande abraço para vocês.